Você já percebeu que existem pessoas que Deus, na própria Bíblia, orienta você a evitar? Às vezes, achamos que estamos ajudando, mas, na verdade, estamos permitindo que essas influências drenem nossa fé, roubem nossa paz e atrapalhem o propósito de Deus na nossa vida. Hoje você vai descobrir quais são essas pessoas e por que a Bíblia é tão clara sobre isso. Mas antes de começarmos, me conta uma coisa: de qual cidade você está assistindo este vídeo? Escreve aí nos comentários. E aproveita também para se inscrever no canal, porque todos os dias temos reflexões que podem transformar sua caminhada com Deus. Vamos juntos! A Bíblia é clara quando fala sobre o discernimento que precisamos ter com as pessoas que nos cercam, e isso é algo que aprendi ouvindo Hernandes Dias Lopes ao longo da minha caminhada. Ele sempre diz que o cristão maduro não pode confundir bondade com ingenuidade, nem compaixão com falta de limites. Existem pessoas que, quando mantenho perto demais, acabam drenando minha força espiritual e me afastando do foco que Deus quer que eu tenha. E quanto mais eu cresço na fé, mais percebo que a palavra nunca nos mandou carregar todos. Deus nos chama para amar, mas também para discernir. E esse equilíbrio é essencial para uma vida saudável diante de Deus. Com o tempo, percebi que existem relacionamentos que exigem tanto de mim que já não sobra energia para buscar ao Senhor como antes. E Hernandes Dias Lopes sempre alerta que não é todo fardo que Deus manda carregar, nem toda luta que Ele quer que a gente abrace. Muitas vezes, por tentar ajudar quem não quer ser ajudado, quem rejeita a correção e despreza a verdade, acabamos sofrendo desgaste emocional desnecessário. A Bíblia não nos chama para ser reféns da fragilidade alheia. Ela nos chama para ser firmes, equilibrados e atentos aos sinais. E entender isso trouxe mais paz ao meu coração. Aprendi também que há pessoas que Deus permite em nossa vida apenas por um tempo, e insistir em mantê-las além desse período é desobedecer à voz do Espírito. Hernandes Dias Lopes fala muito sobre as influências que moldam nosso caráter, e como certas companhias podem desviar completamente nossa atenção do que realmente importa. Quando percebi isso, entendi que não é orgulho se afastar do que me atrasa espiritualmente. É a obediência. A Bíblia nos ensina a vigiar, a guardar o coração e a proteger a fé. E, muitas vezes, isso significa deixar ir quem não quer caminhar com Deus. Também compreendi que o perigo não está apenas na maldade evidente, mas na influência sutil que vai minando nossa fé aos poucos. Hernandes Dias Lopes sempre diz que algumas pessoas são como areia movediça. Você tenta ajudar, tenta levantar, tenta puxar, mas só afunda junto. E a Bíblia é direta quando fala sobre isso: más companhias corrompem os bons costumes. Não é exagero, é realidade espiritual. Quando eu permito que alguém com o coração endurecido me influencie, acabo permitindo que minha visão seja nublada. E Deus não deseja isso para mim. Por isso, comecei a pedir a Deus discernimento para identificar quem realmente contribui para a minha vida e quem apenas ocupa espaço. As lições que aprendi com Hernandes Dias Lopes me mostraram que um cristão sem prudência é um alvo fácil para o desgaste emocional e para a confusão espiritual. A palavra me ensinou que devo escolher com sabedoria onde investir meu tempo, minha força e o meu coração. Evitar certas pessoas não é falta de amor, é proteção. É obediência a Deus. É maturidade para dizer: eu quero agradar ao Senhor acima de tudo. Há momentos em que Deus começa a mostrar com clareza que certas pessoas não podem permanecer tão próximas quanto antes. E uma das lições que aprendi ouvindo Hernandes Dias Lopes é que Deus nunca remove alguém da nossa vida sem um propósito. Às vezes, Ele afasta para nos proteger, outras, para nos fortalecer, e outras, para nos ensinar limites. A verdade é que existe gente que só nos aproxima do pecado, da dúvida e do desânimo espiritual. E quando essa influência se repete, a Bíblia é direta ao dizer que precisamos nos afastar. Não por falta de amor, mas por fidelidade ao Senhor que cuida do nosso coração. Discernimento é proteção, não frieza. Algumas pessoas tentam manipular nossos sentimentos, usam nossa bondade e fazem do nosso cuidado uma forma de controle. E Hernandes Dias Lopes alerta que a fé não nos chama para ser manipulados, mas para ser firmes na verdade. A Bíblia é clara quando diz que precisamos fugir daqueles que praticam a mentira e distorcem a verdade. Porque quem manipula hoje, destrói amanhã, e isso corrói nossa paz pouco a pouco. Não é saudável viver tentando agradar quem nunca está satisfeito. Nem é bíblico carregar pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. A sabedoria está em enxergar o perigo e agir antes de ser consumido por ele. Existem também pessoas que zombam da nossa fé, desvalorizam nossa entrega a Deus e fazem pouco caso da nossa vida espiritual. E Hernandes Dias Lopes sempre ensinou que ninguém mantém a chama acesa cercado de quem sopra para apagar. A Bíblia nos orienta a evitar os escarnecedores, porque a zombaria enfraquece o coração.
Quando alguém despreza aquilo que valorizamos, essa pessoa não está caminhando conosco, mas contra nós. E insistir nesse convívio só gera desgaste, tristeza e confusão. Deus não nos chamou para viver pedindo aprovação de quem rejeita a verdade. Ele nos chamou para permanecer firmes, mesmo que isso exija afastamento. Também aprendi que há pessoas que vivem reclamando, murmurando, criticando tudo e todos. E Hernandes Dias Lopes explica que a murmuração contamina o ambiente, rouba a alegria e apaga a fé. A Bíblia mostra que o murmurador destrói a si mesmo e a quem está perto. Por isso, é essencial perceber quando essa influência está sugando nossa força interior. O coração se torna pesado, a mente fica cansada e a alma perde a coragem. E Deus não deseja isso para nós, porque Ele é Deus de paz. Evitar quem vive mergulhado em murmuração é preservar a saúde espiritual. Por fim, entendi que algumas pessoas nunca reconhecem seus erros, nunca pedem perdão e sempre transferem culpa. Hernandes Dias Lopes ensina que quem não reconhece pecado não pode caminhar em luz. E a Bíblia diz que quem encobre suas falhas não próspera espiritualmente. O problema é que conviver com alguém assim nos deixa emocionalmente esgotados. A pessoa erra, fere, culpa e ainda exige que carreguemos seu peso. E isso impede nossa própria cura diante de Deus. Às vezes, o afastamento é a única forma de proteger o coração e obedecer à verdade. Uma das maiores lições que aprendi ouvindo Hernandes Dias Lopes é que Deus não nos chama para viver presos a pessoas que só aparecem quando precisam. A Bíblia mostra que o amor verdadeiro é recíproco, equilibrado e sincero. Mas existem relacionamentos em que damos tudo e recebemos apenas desgaste. É aquele tipo de pessoa que suga nossa energia, mas nunca oferece apoio quando mais precisamos. E isso nos deixa cansados, frustrados e emocionalmente esvaziados. Não é egoísmo reconhecer esse padrão e colocar limites. É maturidade espiritual entender que não podemos viver esgotados. Também percebi que existem pessoas que usam palavras duras para ferir, criticar e diminuir nossa fé. Hernandes Dias Lopes sempre alerta que a língua pode curar, mas também pode destruir. E a Bíblia diz que a boca revela o coração, mostrando quem realmente deseja o nosso bem. Quando alguém usa palavras para ferir repetidamente, aquilo se torna um peso emocional. Essas feridas, se não tratadas, roubam a paz e sufocam a esperança. E Deus não quer que vivamos sob ataques emocionais disfarçados de sinceridade. Evitar esse tipo de influência é proteger a alma. Há também pessoas que vivem envolvidas em confusão, contendas e conflitos constantes. E Hernandes Dias Lopes afirma que quem ama a paz não permanece onde reina a briga. A Bíblia descreve o contencioso como alguém que destrói ambientes e relacionamentos. Quando nos aproximamos demais desse tipo de pessoa, inevitavelmente somos arrastados para o caos. E o caos cria ansiedade, medo e desequilíbrio espiritual. Deus não nos chama para viver em tempestades provocadas pelos outros. Ele nos chama para ambientes que promovem paz, ordem e edificação. Outra coisa que aprendi é que existem pessoas que nunca se alegram com nossas conquistas. Hernandes Dias Lopes ensina que a inveja é silenciosa, mas devastadora. A Bíblia mostra que o coração invejoso corrói a si mesmo e destrói relacionamentos. Quando alguém se incomoda com nosso avanço, essa pessoa não é companheira de caminhada. Ela se torna uma sombra que tenta apagar nossa luz. A inveja cria competição, insegurança e distanciamento emocional. E para preservar o coração, às vezes é preciso se afastar discretamente. Por fim, compreendi que existe um tipo de pessoa que sempre tenta conduzir nossos passos, mas nunca quer ser conduzida pela palavra. Hernandes Dias Lopes afirma que esse é o pior tipo de influência, a que se impõe sem se submeter a Deus. A Bíblia é clara ao dizer que não podemos andar em jugo desigual, seja em amizade ou liderança. Quando seguimos alguém que não segue Cristo, inevitavelmente nos perdemos do caminho. E isso enfraquece a fé, confunde a mente e rouba o propósito. Por isso, aprendi a escolher melhor quem permito influenciar minha vida. Porque minha caminhada com Deus é preciosa demais para ser guiada pelos caminhos errados. Aprendi também que existe um tipo de pessoa que nunca celebra o que Deus faz na nossa vida, porque está ocupada demais comparando a própria jornada. Hernandes Dias Lopes sempre lembra que a comparação é inimiga da gratidão e destrói relacionamentos. A Bíblia mostra que quem vive competindo nunca consegue amar de verdade, pois está sempre medindo forças. E quando caminhamos com alguém assim, inevitavelmente sentimos pressão, inveja e inferioridade. Isso desgasta a alma e nos afasta da simplicidade da fé. Deus não quer que vivamos em ambientes onde precisamos provar nosso valor o tempo todo. Ele quer que estejamos com pessoas que nos edifiquem,
não que nos disputem. Outra lição importante é sobre aqueles que só aparecem para espalhar fofocas e contendas. Hernandes Dias Lopes ensina que a língua usada para destruir é sinal de um coração distante de Deus. A Bíblia adverte claramente sobre o perigo de se aproximar de quem semeia discórdia. Porque esse tipo de pessoa nunca leva paz a lugar nenhum, leva confusão. E a confusão corrói relacionamentos, famílias, amizades e ministérios. Quando percebemos essa postura repetida, o melhor é manter distância saudável. Deus nos chama para ser pacificadores, não cúmplices da fofoca. Também identifiquei aquelas pessoas que vivem presas ao passado e tentam nos arrastar para esse mesmo lugar. Hernandes Dias Lopes lembra constantemente que Deus é Deus de novidade, não de estagnação. A Bíblia diz que quem olha para trás perde a direção do futuro que Deus preparou. Quando caminhamos com alguém que não deseja mudança, acabamos limitados pelo medo e pela insegurança dela. E isso impede que avancemos na fé e nos projetos de Deus. Não é crueldade continuar andando quando outros escolhem parar. É obediência ao propósito que Deus colocou diante de nós. Outra verdade dolorosa é perceber que algumas pessoas nos procuram apenas quando estão em crise, mas desaparecem quando estamos em luta. Hernandes Dias Lopes sempre explica que relacionamentos saudáveis são de mão dupla. A Bíblia ensina que devemos carregar os fardos uns dos outros, não apenas de um lado. Quando a troca é inexistente, nasce o esgotamento emocional. E o cansaço espiritual é perigoso porque rouba a sensibilidade da alma. Por isso, aprendi a identificar quando estou sendo apenas uma muleta para alguém. Deus não nos chamou para relações unilaterais que nos adoecem. Por fim, entendi uma das lições mais importantes: existem pessoas que não querem cura, querem atenção. Hernandes Dias Lopes deixa claro que quem rejeita a verdade nunca experimenta libertação. A Bíblia mostra que há quem ame mais a própria dor do que a transformação. Essas pessoas paralisam não apenas a si mesmas, mas todos ao redor. E caminhar com alguém que se recusa a ser curado nos prende à mesma estagnação. Deus não deseja isso para nós, Ele quer que avancemos. E às vezes, avançar significa deixar quem insiste em permanecer no mesmo lugar. Uma das coisas mais difíceis que aprendi ouvindo Hernandes Dias Lopes é que algumas pessoas só se aproximam quando percebem que estamos emocionalmente fragilizados. A Bíblia fala daqueles que se aproveitam do fraco, não para levantar, mas para dominar. É o tipo de pessoa que entra sorrindo, mas deixa o coração abatido e confuso. Esse tipo de presença não é bênção, é distração disfarçada. E quando percebi isso, entendi que discernimento não é desconfiança, é proteção. Porque Deus não coloca perto de nós quem drena nossa coragem. Ele coloca quem fortalece e edifica nossa fé. Também aprendi que existem pessoas que nunca mudam porque não querem mudança, mas exigem que mudemos por elas. Hernandes Dias Lopes explica que a transformação é fruto do arrependimento, não de conveniência. A Bíblia diz que quem endurece o coração rejeita a correção do Senhor. E caminhar com alguém assim nos coloca em constante frustração. Porque sempre esperamos o que nunca acontece, um passo em direção à maturidade. Isso nos desgasta emocionalmente e nos distancia da paz. E Deus não nos chamou para viver presos a expectativas que nunca se cumprem. Há também pessoas que se aproximam apenas para obter vantagem, favores ou benefícios. Hernandes Dias Lopes sempre alerta que o amor verdadeiro não explora, constrói. A Bíblia nos mostra exemplos de gente que seguia Jesus apenas pelos milagres, não pela verdade. E isso revela um tipo de relacionamento egoísta, centrado em receber, nunca em oferecer. Quando permitimos que alguém assim permaneça por perto, ficamos esgotados. Porque a entrega é sempre nossa, e a devolução nunca vem. E Deus não deseja que vivamos emocionalmente usados. Outra lição essencial foi perceber que algumas pessoas não suportam ver nossa fé firme, pois isso expõe a fragilidade delas. Hernandes Dias Lopes ensina que a luz sempre incomoda quem insiste em viver na escuridão. A Bíblia mostra que quando a verdade chega, ela revela intenções e motivações. E há quem não esteja disposto a encarar a própria realidade espiritual. Por isso, tenta nos diminuir, nos afastar ou nos silenciar. Esses ataques não são sobre nós, mas sobre a resistência deles à luz. E se afastar disso é preservar a obra de Deus em nosso coração. Por fim, entendi que existem pessoas que são verdadeiros ladrões de propósito, desviando nossa atenção daquilo que Deus quer realizar. Hernandes Dias Lopes sempre ensina que o inimigo não precisa destruir alguém para vencê-lo, basta distraí-lo. A Bíblia mostra que muitos se perdem não por falta de fé, mas por excesso de distrações. Quando alguém nos afasta da oração, da palavra e da missão, essa pessoa não está nos ajudando.
Está nos empurrando para longe daquilo que Deus planejou. E reconhecer isso não é falta de amor, é clareza espiritual. Evitar quem nos afasta do propósito é obedecer a Deus. Aprendi com Hernandes Dias Lopes que uma das armadilhas mais perigosas da vida espiritual é caminhar com pessoas que vivem justificando seus erros. A Bíblia mostra que quem sempre tem desculpa nunca tem arrependimento. E quando alguém nunca assume a responsabilidade pelas próprias escolhas, acaba transferindo pesos para todos ao redor. Isso cria um ambiente pesado, onde a culpa circula, mas a mudança nunca chega. E, sem perceber, vamos carregando fardos que não são nossos. A fé verdadeira exige verdade, não justificativas constantes. Afastar-se disso é preservar o coração. Outra lição importante é sobre aqueles que tratam tudo com ironia, sarcasmo e desrespeito. Hernandes Dias Lopes ensina que a falta de reverência revela um coração distante de Deus. A Bíblia diz que o tolo zomba da sabedoria, e quem despreza a verdade nunca cresce. Conviver com alguém que transforma tudo em brincadeira tira o peso das coisas espirituais. E isso é perigoso, porque banaliza aquilo que Deus leva a sério. Aos poucos, nossa sensibilidade espiritual diminui. Por isso, é necessário manter distância de quem diminui a fé com palavras vazias. Também aprendi que existem pessoas que tentam controlar nossas decisões e manipular nossos passos. Hernandes Dias Lopes sempre afirma que Deus nos chama para a liberdade, não para a manipulação. A Bíblia mostra que onde há controle humano, não há espaço para a ação do Espírito. E quando alguém tenta decidir por nós, está roubando nossa responsabilidade diante de Deus. Isso sufoca, limita e impede crescimento. Um relacionamento saudável incentiva escolhas maduras, não impõe caminhos. Por isso, afastar-se de manipuladores é obedecer à liberdade que Deus nos deu. Há pessoas que vivem espiritualmente instáveis, oscilando entre fé e incredulidade, obediência e rebeldia. Hernandes Dias Lopes ensina que a instabilidade espiritual contagia quem anda perto. A Bíblia diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Conviver diariamente com alguém assim nos leva a viver altos e baixos emocionais. Um dia tudo está bem, no outro, o caos domina. E essa oscilação constante enfraquece a alma. Deus não nos chamou para andar em ciclos de confusão, mas em firmeza e estabilidade. Por fim, compreendi que existem pessoas que desejam nossa presença, mas não aceitam a presença de Deus na nossa vida. Hernandes Dias Lopes explica que quem não suporta nossa consagração não suporta nossa essência. A Bíblia diz que a luz incomoda as trevas, e isso se revela em atitudes sutis. Quando alguém tenta nos afastar da oração, da igreja ou da santidade, essa pessoa está mexendo diretamente com nosso relacionamento com Deus. E isso é grave, porque toca no que temos de mais valioso. Guardar a fé é prioridade absoluta. E isso, às vezes, exige afastamento firme e definitivo. Uma das lições mais fortes que aprendi com Hernandes Dias Lopes é que existem pessoas que sempre alimentam pensamentos negativos em nossa mente. A Bíblia mostra que aquilo que ouvimos repetidamente molda nosso coração. Quando alguém só fala de derrota, medo e fracasso, isso afeta nossa fé. Essas palavras entram como sementes que geram insegurança e dúvida. E, com o tempo, começamos a enxergar a vida pelo mesmo olhar distorcido. Por isso, é fundamental identificar quem nos empurra para baixo. Deus deseja que estejamos perto de quem fortalece a esperança, não de quem a destrói. Outra verdade importante é sobre aqueles que vivem na superficialidade espiritual. Hernandes Dias Lopes ensina que a fé não sobrevive onde não há profundidade. A Bíblia diz que a casa construída sobre areia não permanece de pé. Quando convivemos com alguém sem compromisso real com Deus, acabamos sendo puxados para o mesmo nível raso. E isso enfraquece nossa intimidade com o Senhor. A superficialidade é perigosa porque parece inofensiva, mas rouba a essência da vida cristã. Por isso, aprendi a valorizar relacionamentos que me levam para águas mais profundas. Também aprendi que existem pessoas que têm prazer em lembrar das nossas falhas e nos prender ao passado. Hernandes Dias Lopes sempre diz que quem vive apontando erros impede a cura. A Bíblia garante que em Cristo somos novas criaturas, mas alguns tentam nos manter presos ao que já morreu. Essa atitude gera culpa, vergonha e paralisia espiritual. E ninguém cresce enquanto carrega acusações constantes. Por isso, é sábio se afastar de quem se recusa a ver aquilo que Deus já transformou. O Senhor nos chama para a liberdade, não para a condenação. Há outro tipo de pessoa que sempre cria desculpas para desobedecer a Deus e tenta nos convencer a fazer o mesmo. Hernandes Dias Lopes explica que a influência de um coração rebelde é perigosa.
A Bíblia mostra que a desobediência é contagiosa e gera consequências sérias. Caminhar com alguém que relativiza a santidade nos enfraquece sem percebermos. Aos poucos, começamos a achar normal o que Deus reprova. E isso nos distancia da voz do Espírito. Por isso, aprendi a não permitir que a desobediência de outros forme meu caráter. Por fim, entendi que existem pessoas que apenas nos suportam, mas não nos amam de verdade. Hernandes Dias Lopes ensina que a falta de amor genuíno sempre se revela nas pequenas atitudes. A Bíblia afirma que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas quando alguém permanece por conveniência, a relação se torna fria e pesada. Esse convívio drena a alegria, gera insegurança e rouba a paz. Relacionamentos assim não edificam, apenas ocupam espaço. E Deus deseja que caminhamos ao lado de quem nos ama com sinceridade. Ao olhar para tudo isso, compreendi que a Bíblia não manda rejeitar pessoas por orgulho, mas por proteção espiritual. Hernandes Dias Lopes sempre destaca que guardar o coração é uma ordem divina. Quando deixamos que influências erradas entrem, perdemos sensibilidade espiritual. A convivência diária molda nossos pensamentos sem que percebamos. Por isso, Deus alerta sobre os relacionamentos que corrompem o bom caráter. A palavra nos mostra que amar não significa permitir que o pecado nos machuque. É preciso agir com sabedoria e discernimento. Aprendi também que evitar certos tipos de pessoas não significa falta de misericórdia. Hernandes Dias Lopes ensina que misericórdia não é permitir abuso emocional. A Bíblia mostra que até Jesus se afastava quando percebia a má intenção de alguns. Ele amava, mas não se deixava ser manipulado ou influenciado pelo mal. Isso revela que afastar-se pode ser um ato de maturidade espiritual. Protegemos a fé, guardamos a mente e mantemos o coração saudável. Assim, permanecemos firmes no propósito de Deus. Outra verdade é que Deus deseja que sejamos luz, mas luz não se mistura com trevas. Hernandes Dias Lopes sempre lembra que a pureza espiritual não é negociável. A Bíblia diz que não há comunhão entre justiça e injustiça. Isso não significa arrogância, mas consciência do perigo que certas influências trazem. Quando andamos com pessoas que desprezam a vontade de Deus, nossa força se esgota. A convivência errada nos faz perder intensidade espiritual. Por isso, a separação se torna necessária para não apagarmos a chama da fé. Compreendi também que Deus nos chama para relacionamentos que promovem crescimento. Hernandes Dias Lopes destaca que bons vínculos são presente do céu. A Bíblia diz que o amigo verdadeiro é como um irmão na angústia. Pessoas que edificam nossa fé nos aproximam de Cristo. Elas corrigem com amor, encorajam com verdade e fortalecem nossa caminhada. Por isso, afastar-se de quem destrói não é apenas precaução, é abrir espaço para o que edifica. É permitir que Deus traga conexões alinhadas ao propósito. Por fim, entendi que obedecer à Bíblia é sempre o caminho mais seguro. Hernandes Dias Lopes ensina que a verdadeira sabedoria está em aplicar a palavra no dia a dia. Evitar certas pessoas não é uma imposição humana, mas uma instrução divina. Deus sabe o quanto relacionamentos errados podem nos desviar. Ele deseja que vivamos em paz, santidade e maturidade espiritual. Por isso, seguir essas orientações é um ato de amor próprio e de fidelidade a Deus. E quando fazemos isso, caminhamos mais leves, mais fortes e mais perto da vontade do Senhor. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. É uma alegria enorme saber que você caminhou por cada parte dessa reflexão baseada na Palavra de Deus. Meu desejo é que tudo que foi compartilhado aqui fortaleça sua fé, traga sabedoria aos seus relacionamentos e te aproxime ainda mais da vontade do Senhor. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda muito a que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar as próximas reflexões e ensinamentos que virão. E claro, quero muito saber a sua opinião. Com qual parte você mais se identificou? O que Deus ministrou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante e eu leio todos. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.